Paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula da nossa série de estudos, estudando todos os livros da Bíblia. E hoje nós vamos aprender sobre o livro de Números. O livro de Números é também um grande ensinamento para nós no nosso tempo atual. Vamos fazer um momentinho de oração a Deus, já iremos dar início aqui diretamente ao estudo desse livro abençoado que tem também como autoria o profeta Moisés. Senhor Deus e Pai, te damos graça por mais uma aula, pedimos ao Senhor que possa se fazer presente nesse ensinamento, que possa trazer a iluminação ao meu coração, abençoar a vida de cada pessoa que tem assistido, acompanhado, Senhor, cada aula, que eles possam crescer na graça, no conhecimento do Senhor, tendo entendimento das Escrituras Sagradas. Espírito Santo, traz a compreensão necessária, abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O livro de Números, ele tem 36 capítulos, 1288 versículos. Depois nós vamos falar aqui sobre a autoria, que é do profeta Moisés também, né, o penúltimo livro do Pentateuco. O tempo médio de leitura é 3 horas e 35 minutos. Para você que quiser fazer um estudo sem muita pressa, né, sem muita correria, do livro do Gênesis, 3 horas e 35 minutinhos. Pentateuco faz parte, né, o livro de Números faz parte da divisão aí dos 5 primeiros livros da Bíblia, que leva o nome Pentateuco. Hoje eu quero ser assim, como o livro de Números tem muitos detalhezinhos também, né, eu vou me ater um pouco mais na própria, no próprio esboço, né, no resumo, e não ler tanto versículos da Bíblia, que usando a Bíblia, para não ficar muito prolongado a nossa aula de hoje. O livro de Números é o quarto livro da Bíblia e do Pentateuco. Em hebraico significa Bemidbart. Na Bíblia hebraica, os livros tomam o nome das primeiras letras. Falou o Senhor. Isso eu já expliquei na aula anterior, né, que a maioria dos livros no Antigo Testamento ganhavam o título da primeira frase do livro. Aquela primeira frase, o primeiro versículo, era o tema, né, o nome que o livro também levaria. O nome Números foi adotado pela Bíblia grega, a Septuaginta, que eu já falei dela também, a tradução do hebraico para o grego. Então, essa tradução Números é uma tradução que vem depois, né? Esse nome vem depois. Provavelmente recebeu esse nome porque o livro dedica alguns capítulos a recenseamentos, ou seja, o censo, a contagem do povo de Israel. A autoria do livro, vamos falar um pouquinho também da autoria desse livro. Tradicionalmente, é atribuída a Moisés, a personalidade central do livro, né? Números 33, versículo 2, faz uma referência específica a ele, registrando pontos sobre a viagem no deserto. Então a gente vê aí mais uma continuidade da peregrinação do povo de Israel no deserto. Mas já indo ao ponto que interessa, a gente vai ver alguns pontos de destaque no livro de Números que acaba nos entristecendo um pouco, que é a respeito da murmuração do povo de Israel. E a Bíblia chega a dizer, né, Números 14, que aos murmuradores não lhes foi permitido entrar na terra de Canaã. A murmuração fez com que aqueles mais antigos que saíram da terra do Egito morressem durante essa peregrinação de 40 anos. E o livro de Números vai destacar muito para a gente aí sobre o castigo de Deus para com aqueles que eram rebeldes ou que gostavam de rebeliões, sobre os murmuradores, né, os insatisfeitos, e aplicando isso para o nosso dia atual,
há um grande perigo de sermos insatisfeitos com a provisão de Deus, com as bênçãos de Deus, porque esse povo era alimentado pelo Senhor no deserto, comia o maná, a água saía da rocha, tinha uma nuvem que funcionava como um ar-condicionado durante o dia, uma coluna de fogo que os guiava à noite. Eles eram 100% cuidados pelo Senhor, livre dos inimigos, e mesmo assim entraram em insatisfação. Não foi o suficiente para eles, né? Data e local. Assumindo a autoria mosaica, provavelmente o livro tenha sido escrito por volta de 1400 a.C., pouco antes da morte, né, da morte de Moisés. Os acontecimentos deste livro ocorrem durante cerca de 40 anos, começando logo após o Êxodo, em 1400 a.C. A história se inicia na acidentada península do Sinai, né, no Egito, ao sul de Israel, e termina em um país chamado Moabe, na atual Jordânia. Então, nós falamos aí um pouquinho da data e também do local. O verso-chave, eu sempre destaco aqui algumas partes mais importantes do livro. E uma das partes importantes é essa aqui, ó. Estas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo suas divisões, sobre a liderança de Moisés e de Arão. Moisés, que representava a Deus, né, e também o Arão, que é o sumo sacerdote, né? Moisés perante Faraó, ele representava o Senhor, e o Arão é o sumo sacerdote. Aqui então nós vemos agora um que é profeta e um que é o sumo sacerdote, né? O Moisés recebe as ordenanças de Deus e o Arão representa o povo perante Deus. São os líderes de Israel nesse período. Vamos falar um pouco do tema. O tema é peregrinação. Enquanto o povo esteve parado aos pés do Sinai, recebendo as leis, 11 meses se passaram. O relato desse período está compreendido desde Êxodo 20 até o final do livro de Levítico. Agora o povo se levanta para caminhar e o faz durante cerca de 39 anos. Seus acontecimentos, sucessos e fracassos são descritos nesse livro. Então, um livro muito, mas muito importante, porque ele vai destacar para nós a importância de tudo aquilo que está acontecendo com Israel. Eles vão ficar aqui nesse período por cerca de aparentemente um ano, e a partir do momento que eles tornam a sua peregrinação, é que vai dar início agora ao seu período, a sua jornada de 39 anos, totalizando 40 anos da peregrinação desse povo pelo deserto. Esboço do livro de Números. Vamos aprender um pouquinho sobre o que o livro de Números apresenta para nós, ó. Nós temos o censo e a organização nos primeiros capítulos até o capítulo 4. Do 5 ao 10, purificação e consagração. Do 11 ao 12, nós temos sedição e murmuração, né? Infelizmente. No 13, nós temos os espias que são enviados para espiar a terra que Deus havia prometido. No 14, nós temos incredulidade e castigo de Deus. 15, novas leis. 16, rebelião. 17, a vara de Arão que floresceu, né? E ela depois ficou dentro da Arca da Aliança. 18 e 19, nós temos ordenanças. No 20, nós temos o pecado de Moisés. Moisés era para falar com a rocha e Moisés já estava sofrendo um luto, se eu não me engano, aqui pela irmã, o Arão, que havia falecido, né? Acho que foi da irmã dele, e ele já estava abatido e sofrendo a murmuração do povo. Ele vai agir, né, com dureza, e Deus acabou punindo Moisés. Era somente falar com a rocha que ela sairia água, mas o Moisés bateu na rocha. O 21, a serpente de bronze. Nós vamos ver essa aplicação também da serpente de bronze sendo citada por Jesus
a Nicodemos no Novo Testamento, né? Nicodemos, ele recebe um ensino de Jesus e Jesus traz a comparação sobre a serpente de bronze, porque as pessoas estavam sendo picadas por víboras no deserto, e para que essas pessoas não morressem, fossem curadas, elas deveriam olhar para a serpente de bronze que foi levantada por Moisés. E prefigurava também a pessoa de Cristo, que na cruz do Calvário, qualquer que olhasse para ele, né, no sacrifício expiatório, ele seria aquele que redimiria, né? E essa serpente de bronze estacada aqui simbolizava também a derrota de Satanás através da cruz de Cristo, né? A derrota da serpente. 22 e 24 nós temos o Balaão, a história de Balaão aí, o profeta que tentava amaldiçoar o povo, mas Deus usava os seus lábios para abençoar, aconteceu o contrário. Depois nós temos, né, a história de Balaão também, a história lá com a jumenta, Finéias e a apostasia, né? 26 e 32, nomeações e distribuição. O 33 nós temos sumário da viagem, 34 e 36 nós temos outras leis. E no discorrer aqui do estudo nós vamos comentando talvez em algumas partes mais importantes aí da nossa aula de hoje. Conteúdo do livro. Números tem duas divisões principais. Capítulo 14 é a principal divisão que a gente já vai encontrar aqui. A seção contendo instruções quando ainda estavam no Sinai, nós vamos ver aqui do capítulo 1 até o capítulo 10, né? Essa faz parte, né, dessas duas primeiras divisões. Nós temos também a viagem no deserto, que cobre o itinerário do Sinai até as planícies de Moabe, pelo Jordão, da Terra Prometida. Nós temos a seção de números que lida com a viagem, né, também tem duas partes principais. E a primeira seção é Números 10 e capítulo 11, e versículo 18, descreve a destruição da geração que vivenciou a libertação do Egito por meio do Senhor. Os pontos chaves nesta parte são os relatos das queixas, rebeliões e desobediência da primeira geração que levou à morte deles. Como eu disse aí, a gente vê o capítulo 14, como eu disse, é um ponto principal por causa das murmurações do povo. Há uma ênfase, e eu aplico isso porque as murmurações podem fazer com que a gente perca a nossa salvação, né? E depois nós temos todas as instruções, eles receberam de Deus para que não viessem a murmurar, e mesmo assim acabaram reclamando, murmurando, sentindo falta de pepino e de cebola que eles comiam no Egito, né? Sentiram falta dos alimentos que eles comiam debaixo de sofrimento e de escravidão. E aí, como eu li aqui dessa parte final desse slide, né, o capítulo 10 caminhando para o 11 e 25, né, ou talvez o capítulo 18, que eu não me lembro se é o versículo ou o capítulo, mas a gente vai ver toda a geração que saiu do Egito morrendo no deserto. Deus rejeitou esse povo. Só vai entrar na Terra Prometida aqueles que tinham 20 anos para baixo. A geração mais nova é que vai poder ver a promessa se cumprindo sobre a vida deles. Somente Josué e Caleb são aqueles que, dentre a geração mais antiga, tiveram o privilégio de poder entrar na Terra Prometida. Nem mesmo o próprio Moisés pôde entrar na Terra Prometida. E agora eu vou falar aqui sobre a segunda sessão desse livro, né? Até então eu tenho falado aí boa parte da primeira sessão, mas agora eu vou falar na segunda sessão, né? Que a primeira sessão foi dividida aí por tópicos, talvez com mais um pouquinho difícil de você entender, né? Mas a segunda sessão nós vamos falar agora aqui, que é números 26 ao 36. Narra a preparação da segunda geração para a entrada na Terra Prometida. Começa com um novo censo. Eu acho interessante que começa com um censo, o livro,
fazendo uma contagem do povo, e termina também fazendo uma contagem do povo. É muito interessante isso. Deus inicia contando e termina contando o povo. Um povo que deveria ser separado, né, preparado para as batalhas. É interessante que a tribo de Levi, ela não entra na contagem do censo, porque a tribo de Levi não precisava se preparar para combate, para batalhas, né, para poder se precaver, porque a tribo de Levi tinha a função de cuidar do santuário, do tabernáculo, dos cultos a Deus, dos sacrifícios. Então, era os levitas que cuidavam da parte cerimonial, espiritual, e eles então não foram contados nesse censo. É muito interessante nós observarmos isso. Então, nós vemos aí, começa com o novo censo, observando que toda a primeira geração, exceto Josué e Caleb, né, e Moisés, morreram no deserto. Acaba que Josué e Caleb, eles herdaram a terra prometida, né? O Moisés vê a terra prometida depois, mas não pode entrar nela, mas de fato quem vai entrar lá vivos é somente Josué e Caleb. Esta sessão termina com a distribuição da terra entre as tribos, depois de elas terem entrado na terra prometida, né? Natureza do livro de Números. Este livro narra a história de Israel depois de sair do Egito e os anos que gastaram no deserto de Parã por causa de sua incredulidade e infidelidade. Esse livro conta a história de Israel 1 ano e 1 mês depois da saída do Egito. E agora eu vou parar aqui para tirar uma nota de rodapé. Vocês viram no Êxodo que linda comemoração que esse povo fez. O povo saiu cantando, o povo saiu festejando, Miriam cantou. Quanta alegria, mas não sabia esse povo que 1 ano e 1 mês depois eles começariam a entrar em declínio, porque estavam insatisfeitos com aquilo que Deus havia feito por eles. Um povo que comemora a libertação, mas depois entra em declínio. Isso aplica para nós, como cristãos, que nós devemos continuar guardando a nossa fé da maneira como quando nós fomos livres do pecado, do Egito do mundo, e nós devemos estar com a mesma empolgação, com a mesma fé, com a mesma confiança de que Deus está no cuidado. Eu não sei o dia de amanhã, não sei as adversidades, não sei o que eu vou enfrentar, mas eu devo permanecer confiante que Deus está guardando a minha caminhada e que eu vou chegar na Canaã celestial. Esse povo, 1 ano depois, já está totalmente, né, infeliz, sem total perspectiva de que Deus pudesse cumprir a promessa sobre a vida deles, e isso entristece o coração de Deus, as rebeliões desse povo, né? Eles vão também ter o ato, né, a prática de idolatria, porque é um povo que Deus estabelece limites sobre eles, e esse povo constrói um bezerro de ouro, faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor, e Deus vai ter uma rejeição para com esse povo, né? O Êxodo, a gente olhou para o livro de Levítico e a gente viu santidade ao Senhor. O tema de Levítico é santidade ao Senhor. O tema do livro de Números, né? Números, é serviço a Deus. O tema e o foco central aqui é falar de um serviço a Deus durante a peregrinação. Como nós lemos, Levítico ensinava que eles pudessem ser santos ao Senhor. Aqui era a forma correta de servir ao Senhor. É o serviço de andar do povo de Deus. Nisso podemos ver a severidade e bondade de Deus. Na geração velha que saiu do Egito, vemos a severidade, a justiça de Deus e a sua palavra. Porque o povo não obedeceu a Deus e a sua palavra, sofreram uma correção severa. Esta geração toda, menos Josué e Caleb, morreram no deserto por causa da sua incredulidade e infidelidade. A nova geração que nasceu no deserto de 20 anos abaixo, viram a bondade, a fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa e o seu propósito ao seu povo para dar-lhes a terra prometida.
Olha que interessante isso aí. Somente a nova geração é que vai ver cumprir sobre eles a promessa que Deus havia feito, né, para esse povo quando eles saíram da terra prometida. Vamos continuando. Em Êxodo, vimos Israel redimido, Israel sendo liberto. Em Levítico, vimos o Israel em santidade, né, em adoração. E agora nós vemos Israel servindo. Então, essa cronologia é Israel redimido, Israel adorando e Israel servindo. O serviço do Senhor não devia ser feito de qualquer jeito ou maneira casual. O livro nos apresenta um quadro onde tudo é feito segundo a primeira lei do céu, né? A ordem. O povo é numerado conforme as tribos e as famílias. A cada tribo é designado o seu lugar no acampamento, a organização, como eles deveriam estar. A marcha e o acampamento são regulados com precisão militar, né? Agora está formado o exército. E no transporte do tabernáculo, cada levita tem a sua tarefa especial. Além de ser um livro de ordem, é o que registra o fracasso do povo por não crer nas promessas. Consequentemente, todo aquele povo que saiu do Egito, menos Josué e Caleb, não puderam entrar na terra prometida. É isso que a Bíblia fala para nós, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque esse povo começou a fraquejar na fé, desacreditando das promessas do Senhor Deus. Eu voltei aqui a essa ilustração, que eu passei ela, eu acredito, na aula passada, porque assim ficou um pouco da organização do povo de Israel em volta do tabernáculo. Olha como ficavam as tribos. E a tribo de Judá era a tribo maior, né? A tribo de Judá, vou colocar um pontinho vermelho aqui, ó. Essa tribo aqui é a maior tribo e a mais forte tribo, né, da qual vai vir o descendente, o Messias. Jesus é da tribo de Judá, né? E as demais tribos ficaram aí divididas dessa maneira, essa representação aí, né, a figura do Moisés com o Josué, né, no cume do Monte Sinai, assim observando como que as tribos deveriam estar reunidas. Eu vejo isso aqui e acho muito interessante, porque quando a gente olha para isso, a gente vê um Deus que é organizado, né? O nosso Deus não é um Deus de bagunça, como muitos nos dias de hoje, né, querem aceitar que Deus seja um Deus desordeiro, bagunceiro, não. Mas Deus é um Deus organizado. Deus cria o mundo em cada etapa com a sua organização de dias. Deus, ele organiza as tribos de Israel. Jesus, na multiplicação dos pães, pediu organização da multidão, né, que se assentassem de forma dividida e organizada. Então nós vimos que Deus, ele preza por uma igreja que vive de forma organizada, uma igreja ordeira, não bagunçada, não desunida, né, mas que segue lideranças, que segue princípios estabelecidos para ela, porque esse povo tinha que obedecer aquilo que Deus determinou através do líder Moisés. E aqui dentro do livro do Números, nós vamos ver pessoas que não aceitavam a autoridade de Moisés. Inclusive, os próprios irmãos dele, tanto Arão como Miriam, questionaram a autoridade de Moisés. E eu vou falar um detalhe, né, a respeito desse questionamento dos irmãos de Moisés. Nós temos aqui Números capítulo 12, a sedição de Miriam e Arão. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que ele tomara porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E dissera, porventura falou o Senhor por Moisés e não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. O Arão e a sua irmã Miriam estão com ciúme de Moisés, tipo assim, dizendo assim, Deus só fala com Moisés e não pode falar por nós, através de nós?
E o versículo 13 traz uma das qualidades de Moisés, quando diz assim, ó: e era o varão Moisés, homem mais manso que existia sobre a terra. Deus vai chamar os três dentro da tenda e Deus vai dizer dessa maneira: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei, mas com Moisés não, com ele eu falo boca a boca. E olha que Miriam era uma profetisa, mas Deus estava mostrando que com Moisés ele tinha um relacionamento diferente, né? Diferente. E depois disso, né, infelizmente, a Miriam vai ficar leprosa. E eu quero crer aqui, opinião pessoal, que o Arão só não vai ficar leproso, né, porque ele carregava uma blindagem devido ser um sumo sacerdote. Mas a Miriam acaba ficando leprosa. Depois nós temos outro ato, o ato de rebeldia, se eu não me engano, é o capítulo 16, né? A rebelião de Corá, Datã e Abirão, que também se rebelaram contra a autoridade de Moisés, né? E os irmãos sabem o que aconteceu com esse povo que se rebelou contra Moisés, aonde a terra se abriu e eles desceram vivos para o abismo, né? Eles desceram vivos para o abismo por terem se levantado contra a autoridade de Moisés. Então nós vamos dando continuidade, né, ao nosso estudo aqui. Eu deixei para vocês essa ilustração e também tem outra ilustração aqui, ó, que é o mapa. Eu vou tentar colocar um zoom, né, e pegar aqui uma sequência de um pontinho. Essa é o pontinho que é a região do Egito, de onde eles saíram. E todo esse ponto aqui, essa circunferência, é o processo com que eles estão viajando. E justamente nesta região é a área aonde eles vão começar a rodar em círculos, né? 40 anos eles estão rodando em círculos, se perdem no deserto por causa da desobediência, né, que eles tiveram para com Deus. Como isso é terrível, né? Olha o processo, olha a distância. E Deus os tirou daquele sofrimento que eles tinham de escravidão. E eles assim não conseguiram se manter fiéis a Deus, fiéis à palavra do Senhor. Então nós vimos aí as jornadas de Israel e o chamado para a conquista. Só voltando aqui para lembrar, né? Deixa eu voltar o pontinho, que esta região aqui, ó, onde eu estou colocando os pontinhos, já é a região da terra prometida, onde eles vão herdar, né? Aqui, ó, Canaã, essa já é a região que eles vão herdar depois, mas somente a nova geração, né? Somente a nova geração com os liderados por Josué e Caleb, ok? Vamos dando continuidade. O livro de Números é também o livro das peregrinações no deserto, pois Israel não possui imediatamente a terra prometida. Depois de partir do Monte Sinai, antes ficou vagueando no deserto por mais de 39 anos. Já pensou você ficar rodando em círculos por 39 anos? E Deus faz isso proposital para que desse tempo da geração antiga morrer no deserto, porque eles foram desobedientes à vontade de Deus, né? E mais um detalhe aqui, Números também é o livro das murmurações, pois registra as murmurações deste povo, o descontentamento e as queixas dos israelitas contra Deus e contra os seus líderes. Também o livro é um livro da disciplina divina, né, e executa juízo sobre eles. Então esse é o livro do povo que diz respeito a Deus, que murmura contra Deus, mas também é o livro que Deus pune esse povo, né? Números 14, versículo 26 é o que diz:
que os murmuradores não foi permitido entrar na terra de Canaã. Olha o que diz o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. No deserto cairá os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que dentre vós contra mim murmurastes. Então Deus diz dessa maneira: vocês irão cair no deserto e vão morrer. E do jeito que Deus disse, aconteceu. O povo começou a sofrer, né, os prejuízos. No capítulo, deixa eu procurar aqui, é isso mesmo, no capítulo 20, o Moisés, como eu disse, ele vai estar sofrendo o luto da sua irmã Miriam, né? Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim. No primeiro mês, o povo ficou em Cádiz e Miriam morreu ali e foi sepultada. O Moisés, ele está sofrendo luto, né? Do versículo 7 adiante, Deus falou com Moisés: falai a rocha. Olha o versículo 8: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e ela dará água. Assim lhe tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Esta rocha representa Cristo, né? Cristo é a nossa rocha, assim também como a água representa Cristo também como água da vida. Mas o que que o Moisés faz? O Moisés vai dar ouvido aos rebeldes que estavam diante da congregação, né? Ele vai ficar nervoso. A Bíblia diz assim: então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes, e com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Deus falou com Moisés no versículo 8 que era apenas para tocar, para falar com a rocha, que ela ia dar água. Mas o Moisés, o que ele vai fazer no versículo 11? Ele bate, ele fere a rocha 2 vezes. Aqui também tem uma figura cristológica, porque se a rocha ferida saiu água, Cristo na cruz do Calvário, ferido no seu lado por uma lança que o transpassou, também saiu água, sangue e água. Esta rocha ferida também prefigura Cristo. E depois, no mesmo capítulo, versículo 22, já começa também a despedida de Arão. E Deus respeitava as vestes do sumo sacerdote Arão, porque Arão só poderia morrer depois que ele tirasse, né, se despojasse das vestimentas de um sumo sacerdote, né? E o versículo 28 diz assim: Moisés despiu Arão as vestes e as vestiu a Eleazar, seu filho. E morreu Arão ali sobre o monte do cume, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Então ali Deus, ele vai levar o Arão. E choraram toda a casa 30 dias, toda a casa de Israel choram o luto, né, juntamente com Moisés. Então Moisés sofre aqui. Vamos falar um pouco da parte humana do Moisés, porque existem alguns temperamentos, né, ou comportamentos humanos que a gente identifica cerca de 4 comportamentos, né? Temos o comportamento sanguíneo, temos o fleumático, temos o colérico e temos o melancólico. E eu vejo aqui, né, o fleumático é aquele que não se importa com muita coisa. Um modelo do Abraão, por exemplo, que entregou até a própria mulher, né, para poder escapar a vida, ele mente. E o sanguíneo, dentro das Escrituras, eu conseguiria ver o apóstolo Pedro, um homem impulsivo que lança a mão da espada e corta a orelha do soldado. E
aquele colérico talvez seria o apóstolo Paulo, um colérico, um homem com coragem de peitar qualquer situação, frio. E o melancólico que eu enxergo nas Escrituras poderia ser o Moisés, aquele que as emoções são abaladas muito facilmente. E o Moisés, como um homem comum, como nós, ele sentiu a dor do luto muito rápido, tanto perdendo a sua irmã, a Miriam, como também o seu irmão, Arão, né? E o capítulo 21 nós vamos ver as serpentes ardentes e a serpente de metal. O povo começa a ser picado por serpentes no deserto, e o Moisés ele vai levantar uma serpente de metal, né? Olhando o povo para a serpente, eles eram curados, né? E disse o Senhor a Moisés, versículo 8: Faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs sobre ela uma haste, e era que mordendo alguma pessoa a serpente, quando olhava para a serpente de metal, ficava vivo. E aqui é a figura de Cristo, como eu disse também, cristologia, apontando para Cristo, porque ele, dependurado no madeiro, qualquer que olhava para ele, era curado, né? Era curado da ferida do pecado. A serpente era vencida quando aqueles que eram feridos pela serpente, que é o diabo, eles olhavam para Cristo, naquela cruz eles eram curados. Que maravilha, que lindo as Escrituras Sagradas. O capítulo 22, como eu disse para vocês, conta um pouco da história, né, de Balaão, né, do Balaão que tentou profetizar, mas toda vez que ele profetizava, né, Deus colocava bênção nos lábios dele e ele acabava não conseguindo amaldiçoar o povo. Eu até vejo aqui a referência, porque aquele anjo que aparece para a jumenta é um anjo com letra maiúscula. Na maioria das Bíblias, né, Números 22 e o versículo 25 diz: Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor. Esse anjo nas Escrituras, ele é uma teofania ou cristofania. É um Cristo, é o Cristo pré-encarnado. Porque o próprio Deus disse assim para o povo, através de Moisés: O meu anjo irá com vocês, e o meu anjo carrega o meu nome. Esse anjo, a gente vê na Bíblia, muitas das vezes, ele recebendo adoração. Josué, por exemplo, acho que no capítulo 5, ele se prostra perante esse anjo, quando o anjo se identifica como príncipe do exército do Senhor, ele é Jesus pré-encarnado, é o próprio Jesus, porque anjo não pode receber adoração, e esse anjo, muitas das vezes, ele aparece também quando Abraão vai oferecer o Isaque, e ele está conversando também com Abraão. Enfim, dando continuidade aqui, lição. Vamos aprender um pouquinho aqui sobre a lição do livro de Números. A principal lição de Números é que o povo de Deus deve andar pela fé, confiando em suas promessas para poder avançar. Para destacar essa verdade, o livro relata a incredulidade do povo geral. Isso aqui me entristece, porque a incredulidade ela não vem em partes apenas, ela vem de forma geral. Imagina uma nação completamente rebelde contra Deus, apóstata contra Deus e incrédula contra Deus. É muito triste isso. E a gente vê até mesmo do capítulo 27, Deus preparando, inclusive, um novo sucessor de Moisés, né? No versículo 12, Deus anuncia para Moisés a morte dele. E o versículo 18, Josué é designado para ser o sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito Santo, né? Que está com letra maiúscula, e põe tua mão sobre ele. Todas as vezes que você encontrar Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Quando tiver com letra minúscula, ou é o espírito do homem, ou espíritos malignos.
Mas aqui na minha Bíblia está com letra maiúscula, então fala que Josué tinha o Espírito de Deus derramado sobre ele e iria ser agora consagrado, ungido ao Senhor para poder substituir o profeta Moisés, né, no tempo futuro, para que pudesse possuir as terras que o Senhor havia prometido para este povo. E é interessante que o nome Josué, né, vem de origem, porque é de onde se origina a palavra Jesus. O Josué que herda a terra prometida é uma figura de Cristo que nos faz também herdar a Canaã, a terra prometida celestial. O Moisés, que representa a lei, não pode entrar na terra prometida, ou seja, a lei não pode salvar, não leva o homem até o céu, mas prepara até Josué para que ele continue. A lei então apontava para a pessoa de Cristo e é ele que é o caminho que leva ao Pai, que é a salvação. Então vamos continuando a leitura aqui, ó. Miriam e Arão, né, no capítulo 12, a gente vê isso aí, o desejo em voltar para o Egito. Capítulo 14, versículo 2, isso é triste, né, como eu disse, que há uma ênfase nesse capítulo 14, versículo 2, por causa do desejo do povo em voltar. Olha só, e todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, toda a congregação, olha isso, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrermos no deserto. Tipo assim, acabou que saímos de lá para vir morrer aqui, né? E por que nos traz o Senhor esta terra para cairmos à espada? E para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Olha que tristeza isso. Eles queriam um líder agora para que pudessem voltar, né? Voltar novamente para o Egito. Isso é realmente muito triste de se ver, né? Muito triste de se ver. O Josué e o Caleb havia espiado a terra, né? Juntamente ali, somente os dois voltaram, né? Dentre 12 espias que foram espiar a terra, os demais falaram: olha, perante aqueles homens daquela terra, nós somos como gafanhotos, nós não temos capacidade nenhuma de vencer aqueles homens de Canaã. Mas o Josué e Caleb tinham os olhos fixos no Senhor, animados no Senhor, e disseram: olha, os homens são grandes, são fortes e são valentes, mas Deus é poderoso para nos dar esta terra. Com certeza o Senhor estará conosco. Josué e Caleb tinham esperança. Viu o inimigo, mas não temeu o tamanho do inimigo, porque eles estavam focados no tamanho do Deus que eles serviam. Nós temos o culto da idolatria, que é o capítulo 25 e o versículo 3. Né? Eu vou ler esse versículo aqui, ó, 25, versículo 3. Que a gente vê o culto da idolatria, ó. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Porque já que o Balaque e o Balaão não conseguiram amaldiçoar o povo em profecia, a ideia agora foi fazer com que os homens, alguns homens, pudessem pecar contra Deus, se prostituindo com as mulheres de outro povo, com as mulheres moabitas, e isso era abominação ao Senhor, né? E veio um homem de Israel e trouxe a seus irmãos uma medianita perante os olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel chorando, eles diante da tenda da congregação, né? Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na mão. E foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher pela sua barriga. Então a praga cessou de todos os filhos de Israel. Que praga era essa? Era a ira de Deus contra o povo de Israel, né? Era a ira de Deus, e a ira do Senhor não sairia
enquanto não fossem mortos pela lei que mandava, né? Aqueles que cometeram esse pecado contra o Senhor. Essas mulheres moabitas fizeram com que esses homens israelitas pudessem, não todos, né? Mas alguma parte dos homens aqui, eles sacrificavam os deuses pagãos e eles também adoraram a esses deuses pagãos, né? Infelizmente, foi um declínio muito grande, né? Muito grande que acontece diante da nação de Israel. Vamos continuando aqui. No entanto, a despeito de sucessivos fracassos, o Deus de Israel, fiel à sua aliança, sustentou milagrosamente o seu povo durante os anos de peregrinação e rebeldia, conduzindo-os à terra prometida, né? O povo sempre fracassando em obedecer a Deus, sempre caindo num processo de desobedecer a Deus. Eu até vou querer citar aqui, né, antes de entrar para a mensagem de Números para os nossos dias, porque tem uma mensagem aqui em Números, capítulo 11, versículo 11, Moisés, diante da murmuração do povo, do escárnio do povo, das adversidades cotidianas, não era fácil liderar uma nação, um povo que já estava com esse número tão extenso. Não era simples, não era fácil, e o Moisés vai achar pesado o seu cargo. A Bíblia diz que Moisés achou pesado o seu cargo, né? Achou muito pesado. O versículo 14 ele diz assim, ó, eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque é muito pesado para mim. Se assim faz comigo, mata-me. Eu te peço, se tem achado graça aos teus olhos, não me deixes ver o mal, o meu mal. O Moisés ele fica preocupado também em estar em declínio por causa do povo murmurador, do peso que ele está carregando de ser líder desse povo. E ele vai pedir para que Deus pudesse matá-lo. O versículo 5 desse mesmo capítulo é onde vai falar que o povo sente saudade do alimento do Egito, quando diz assim, ó, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões e dos porros e das cebolas e alhos. Olha o que esse povo sente falta. E eles ainda vão falar que comiam de graça. Não era de graça. Eram debaixo de uma escravidão, de um jugo muito forte. O Moisés então acha pesado o seu cargo, e aquele que quer desistir, versículo 16 adiante, Deus vai tirar do espírito que estava sobre Moisés, tá bom? Não é tirar o espírito de Moisés, da graça que estava sobre Moisés, versículo 17, e vai encher 70 homens para ajudar Moisés no trabalho para com liderança sobre o povo. Um homem que quer desistir tem unção suficiente para poder encher 70 pessoas do Espírito de Deus. Que legal, que interessante é isso, porque no momento em que você quer parar, no momento que você quer desistir, é que Deus mostra o quão cheio você pode estar. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, porque Deus nos assiste através do Espírito Santo nas nossas fraquezas. E quando nós pensamos que estamos fracos, é aí que nós estamos fortes, porque o poder que nos sustenta é o poder do Espírito Santo e ele nos assiste em nossas fraquezas. E assim, essa passagem é muito interessante, porque Deus encheu 70 anciãos do Espírito dele através do Moisés. Então eu descerei e ali falarei contigo e tirarei do Espírito que está sobre ti, Moisés, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves. Olha só, você que está achando pesado sua caminhada, seu ministério, né, seus trabalhos, peça para que Deus possa te dar, né, estrutura e levantar pessoas para ajudar o seu ministério. Não tenta carregar sozinho, não, mas eu tenho certeza que da graça que Deus te deu, Ele pode derramar sobre mais pessoas para ajudar você na caminhada cristã. Vamos para lá para a mensagem
de Números para os dias de hoje, a convicção de Caleb e Josué de que Deus não decepcionaria o seu povo é algo muito significativo. Números 13 e 30, olha só a fé do Josué e Caleb, que foram os espias da terra prometida. Números capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímos a terra em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Dos 12 homens que foram, 10 voltaram desanimados e murmurando, porque o povo que estava na Canaã era um povo gigante. Mas os dois, o Josué e Caleb, eles tiveram fé e ânimo, crendo que Deus poderia dar aquela terra para eles como recompensa e como presente. Indiferentes ao relatório pessimista apresentado pelos seus companheiros, os 10 companheiros, Caleb e Josué não se deixaram abater pelas dificuldades encontradas na terra que foram espiar. A convicção de que Deus lhes havia prometido uma terra que emanava leite e mel era maior do que qualquer obstáculo. Sempre que nos defrontamos com dificuldades, por menores que elas sejam, a nossa tendência é achar que as barreiras que iremos enfrentar são intransponíveis. Na visão dos espias, o povo que habitava a terra era poderoso, suas cidades eram fortemente edificadas e os homens eram de grande estatura, o que significa dizer, é impossível habitar essa terra, os espias pensaram. Um dos motivos que traz importância ao estudo é que a experiência do povo de Deus no deserto está relacionada com a jornada espiritual de cada crente, ou seja, Deus tem poder para te dar a vitória, por maior que sejam os desafios ou os gigantes da nossa vida cristã. Eu deixei esse detalhe diferente das aulas anteriores, eu achei legal colocar isso aqui como complemento para você voltar um resumo e aprender aplicações melhores sobre o livro de Números. Olha só que legal. O que é o censo? O censo é um levantamento numérico da população com fins administrativos, militares e sociais. Por exemplo, esse censo aí teve uma das suas funções, né, administrar melhor o povo, organizá-los e também na questão militar, preparar, né, o povo como exército, como soldados. Por que Deus pediu para Moisés fazer o censo? Foi para organizar o exército de Israel, estruturar a marcha rumo à terra prometida. Nós estamos aí no período contemporâneo, né, dessa aula, em um período que o Estado Israel atual está em guerra contra o Irã. E Israel nunca cessou de guerras, Israel nunca cessou de batalhas, né? Isso é interessante. Um povo que sempre sofreu em batalhas. O que significa capazes de sair à guerra? Refere-se a homens saudáveis e aptos para lutar em batalhas com idade mínima de 20 anos. Por que Deus não permitiu fazer o censo dos levitas? Os levitas não participaram da contagem do censo, porque os levitas foram separados para o serviço no tabernáculo e não para a guerra. Continuando, a pergunta de número 5. Qual a importância da ordem das tribos no acampamento? Garantia a organização, segurança e simbolizava a centralidade de Deus na vida de Israel. Quantos homens foram contados no censo? 603.550 homens aptos para a guerra. Qual a tribo tinha a maior quantidade de guerreiros? A tribo de Judá, aquela forte que Jacó profetizou no Gênesis, com 74.600 homens. O que simboliza o tabernáculo no centro do acampamento, como estava naquela ilustração? Representa a presença de Deus no meio do seu povo. Como os levitas protegiam o tabernáculo? Acampando ao redor e cuidando da sua montagem e transporte. Por que a ordem de marcha era importante? Para evitar o caos e garantir a organização durante a peregrinação. E é isso aí, querido aluno. Hoje finalizamos mais uma aula da nossa escola bíblica online, né? E fechamos aí
o quarto livro da Bíblia, livro de Números, e também o quarto livro dentro do Pentateuco. A próxima aula nós vamos encerrar a primeira divisão da Bíblia, que é o Pentateuco, estudando o livro de Deuteronômio. Aguardo você lá, você não pode perder, será uma aula muito abençoada, porque a vitória do povo, já está sendo determinada por Deus no livro de Deuteronômio. Deus abençoe você, querido aluno. Vamos seguindo avante, tá bom? Anote, pega seu caderno, volte às aulas aí quando você quiser, aqui pela plataforma do YouTube, fica fácil para você fazer isso. Mas não deixe de anotar pontos principais que você pode utilizar até mesmo para o seu dia a dia, para a sua edificação. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.